Salve, salve galerinha, aqui é o Brunão, também conhecido como Mizelene, e hoje estamos aqui no Pense Geek para mais uma análise. Hoje eu vou fazer um testezinho de formato diferente com vocês. Essa análise eu vou fazer, como é uma série nova e que foram só 5 episódios e foi uma coisa bem curta e rápida, eu quero fazer ele num compacto e vocês vão me responder se vocês gostaram do formato, se vocês não gostaram, se vocês preferem que seja dividido. E por daí por diante, e a gente vê como é que a gente vai fazendo daqui pra frente, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, acho que é o procedimento padrão, vai ter o linkzinho aqui em cima para nossa playlist, para os nossos vídeos explicando os critérios e para o canal, para você compartilhar. Inclusive tem um negocinho embaixo do vídeo, que é tipo uma setinha assim pro lado, sabe? Vou fazer assim, ó. E essa setinha pro lado, ela é um botão para compartilhar. Se você clicar nela, vão aparecer todas as redes sociais e por onde você pode compartilhar o nosso vídeo e, consequentemente, o nosso canal. Ok, galera? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de Memórias de Idum, tá? E Memórias de Idum, ele é baseado num livro, tá? Não necessariamente num livro, numa saga de livros escrito pela Laura Galego no início dos anos 2000, se não me engano. E eles inicialmente eram 6 livros e foram divididos para apenas 3 livros. A primeira temporada da série, em tese, adapta o primeiro livro, ok? E a gente vai começando nessa introdução e a gente vai entrar já no primeiro critério rápido, que é a história. A história de Crônicas de Idum, ela é bem simples e básica. Ela não é que ela seja simples e básica, ela é uma coisa difícil de se executar, porém, ela não é nada que você não tenha visto em inúmeros outros filmes, séries, desenhos e jogos. Ela é basicamente um grupo, são 2 jovens que na verdade fazem parte de um grupo maior, que é chamada a Resistência. E essa Resistência vem desse reino de Idum, que é um outro mundo paralelo ao nosso mundo, tá? Ou seja, a série é cotidiana, se passa no nosso tempo. E a Resistência é liderada pelo príncipe de Vanissar, que é o reino principal de Idum. E basicamente a história a gente vê ela pelo ponto de vista do Jack, que é um moleque de 13 anos, que tem os pais mortos, caçados, e descobre que eles eram de Idum e que eles fugiram para a Terra quando o mundo foi dominado pelo necromante Ashran, que destruiu todos os dragões, unicórnios, e anulando as fontes de magia desse mundo e invadindo com seu exército de homens-serpente e serpentes aladas mágicas esse universo. Ok? Então, assim, basicamente a história ela segue essa base. A gente tem um senso de propósito óbvio, porque é salvar o mundo. E também como os caras caçam o grupo, o Kirtash e o Elrion, que são os 2 vilões principais que mais interagem com a gente na primeira temporada, como eles caçam os fugitivos na Terra, eles conseguem fugir, eles conseguem atravessar para o nosso mundo para caçar a gente. Nossa, agora virou um ser mágico agora. Mas basicamente, os protagonistas eles não podem ignorar aquilo, porque eles não vão ter como seguir com a vida deles. Inclusive, isso mostra-se vários momentos na trama, como uma cena, um momento em que a menina está num dia de cotidiano e acaba usando magia por causa de uma situação inconveniente que acontece, e ela é rastreada e imediatamente o cara já está na cola dela. Tipo assim, imediato mesmo, coisa de não levar 5 minutos para acontecer. Então assim, é bem perigoso. Do mais, assim, a série ela gira inteiramente em torno disso. Tanto com profecias, quanto com missões e tudo mais, ela gira em torno desse propósito. De treinar os protagonistas. Esse jovem órfão que a gente vê perder os pais. E essa menina que também é órfã, porém ela não sabe muito sobre as origens dela, ela não sabe quem foram os pais dela. Em tese, ela não os conheceu. E ela é criada pela sua avó. Então, basicamente, a história gira em torno disso.
Porém, a história ela passa sendo muito corrida, ela não tem subtramas, ela não dá tempo de desenvolver os personagens, e ela meio que vai jogando as coisas na sua cara muito rápido, sem você ter tempo de absorver aquilo e de se importar com as coisas de fato. Então, o que eu posso dizer é que, por ela manter um senso de clareza e importância, e por manter o seu foco, eu posso dar esses 2 pontos. Mas, pelo fato da trama não ter subtramas, não ter desenvolvimento e ser muito rápido, e além de ser clichê, né, porque é um... que, assim, todo mundo já viu esse tipo de trama, sabe? O exército do mal, das trevas que vem, não sei o que. É aquela velha crônica do Tolkieniana, né? A crônica de Senhor dos Anéis, e de Nárnia e de tantos outros. Você tem os caras maus e os caras bons, e os caras maus estão dominando o mundo, e você tem um herói que tem uma profecia que tem que salvar isso. Então, a princípio, a história leva somente 2 pontos. Sendo a avaliação mais fraca que eu já tive nesse canal, hein? Agora vamos partir para o ponto do cenário. Quando a gente fala de cenário, a gente tem que falar do que tem de diferente nesse mundo, né? O diferente desse mundo é muita coisa. Tipo assim, existem 2 universos diferentes, existem 2 mundos. Em tese existem mais, mas a gente não teve mais apresentação. Mas assim, a gente foi apresentado de leve ao mundo de Idum, que é um mundo mágico e mais medieval em termos de aparência e tudo mais. Mas eles têm um estilo estético muito maneiro, eles têm poderes muito próprios. Tem uma coisa que eu achei muito interessante, mas ainda não desenvolveu e nem explicou quais são os efeitos do mundo e como funciona isso. Mas o planeta tem 3 luas e 3 sóis. O universo de Idum ali, né? Tem 3 luas e 3 sóis. Existiam dragões, existiam unicórnios, existem vários seres mágicos, existiam outras raças, como fadas, anões, guerreiros e diversas espécies diferentes. Então, o cenário, ele tem itens lendários, ele tem magia, ele tem reis, ele tem necromantes, ele é um cenário muito rico. O único pecado dele é que ele não foi apresentado a gente, sabe? No geral, o cenário ele é bem incrível, ele é bem tranquilo de se aceitar no sentido de que você tem 2 dimensões paralelas. Então, quando tem 2 dimensões diferentes, são 2 universos diferentes que não coexistem, ou seja, eles não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo ali, você não tem um encontro entre os dois, é tranquilo, porque você não tem esse conflito. E como a maioria, os caras que atravessam para o nosso mundo são magos e tudo mais, geralmente eles apagam os rastros deles usando magia com grande facilidade. E isso acaba tornando com que realmente seja, assim, né, fácil de aceitar nesse ponto. O cenário, como eu disse antes, ele não é muito bem apresentado, isso é um ponto contra, tá? Mas é um cenário imenso. A princípio, só na primeira temporada, mesmo sendo só 5 episódios, eles já viajam por pelo menos 3 continentes. Eles passam histórias em 3 continentes diferentes do nosso mundo. E ainda passam na outra dimensão de Limbad. É verdade, tem Limbad ainda, que é um limbo, é uma dimensão paralela extra, que é onde fica a base da resistência, né? Mas além de tudo isso, e de toda essa questão estética, e dos personagens terem um estilo bem legal, e ter uma coisa que atrai mesmo, o cenário em si ele tem muitas coisas que estão em aberto e que dá vontade de saber mais, sim. Quem são os deuses desse cenário? Quem é o deus do mal que ajuda o necromante? Quem são... o que essas serpentes aladas fazem? Sabe, tem muitas coisas que ficaram em aberto e que despertam a curiosidade. Porque é um universo muito grande e realmente a primeira temporada ela termina deixando muitas coisas em aberto e com um appetizer, né? um petisco para a segunda temporada. A história ela só engloba uma parte dos 2 cenários,
tá? De todos os cenários, na verdade. Mas o cenário é muito grande e, pelo objetivo da trama, é de se esperar que ela vai envolver tudo. Tudo mesmo. Particularmente, eu achei o cenário a parte mais interessante dessa série, ou pelo menos uma das partes mais interessantes dessa série. E pelo cenário, eu consigo dar uma nota 4 com certa facilidade. Assim, o único que faltou foi a apresentação dele com mais clareza e com mais aprofundamento. Então por isso perde um pontinho e fica com essa notinha 4, que é o que a gente pode dar a princípio. E o que nos leva ao seguinte critério, que são os personagens. Lembrando que os personagens são todos os coadjuvantes, exceto os vilões e os heróis, ok? Quando a gente fala dos personagens dessa série, acho que a gente basicamente tem dois personagens, porque se a gente contar que os protagonistas são o Jack e a Victoria, então os outros personagens seriam o Alsan e o Shail, que são os co-protagonistas, mas que não são exatamente protagonistas. A primeira pergunta que a gente tem é se eles são importantes para a trama, né? E sim, eles são importantes para a trama. Na verdade, a trama não se desenrolaria e o protagonista já estaria morto se não fosse por esses personagens. Então, eles são realmente importantes para dar um start na trama. Porém, você tem um outro problema. Ao mesmo tempo que esses personagens são um mago que coordena a resistência, que salvou várias pessoas, e um espadachim que é príncipe herdeiro do reino e que luta e que tem uma espada lendária e tudo mais, ao mesmo tempo, esses caras parecem extremamente despreparados para o que eles fazem. Eles não parecem estar lá nas horas certas, nos momentos certos, e nem prontos para enfrentar o que eles vão enfrentar. E pior é que eles conhecem o adversário, e ainda assim eles vão completamente despreparados e afoitos. Isso não faz muito sentido, eu não comprei muito essa ideia. O príncipe, ele parece muito prudente, muito centrado, mas na hora que ele tem que ser mais prudente e mais centrado, ele joga tudo pela janela e toma decisões imprudentes que acabam colocando o grupo todo em risco. Inclusive ele mesmo, que acaba sendo tomado como refém dos vilões num determinado momento. E é transformado num lobisomem no final da série, da primeira temporada. Então, assim, é bem perigoso. Eu acho que os personagens eles são importantes para a trama. Eles possuem histórias próprias, mas eu particularmente não sei muito da história do Shail. E eu não sei se ele tá vivo ou não, porque no final da primeira temporada também acontece um momento em que ele fica num fogo cruzado, e nesse fogo cruzado ele desaparece. Só que não fica um corpo, não fica nada, então não sei, ele pode estar em outra dimensão. É um mundo que tem dimensões paralelas e viagens, né? Quem sabe? As histórias e opiniões dos personagens fazem sentido? Bom, de certo modo sim. Mas em certos momentos não, sabe? Eles têm as histórias e as opiniões deles, que fazem sentido, até o momento em que parece que eles são forçados a fazer o que eles não fariam para a história se desenvolver e para eles terem... Digamos, o cara ele é sequestrado para gerar o motor da reta final da trama. Só que o que fez ele ser sequestrado é algo que ele nunca faria. Então você fica... não convence, sabe? Aí entra outra pergunta, né? O desenvolvimento desses personagens é bem trabalhado? A verdade mesmo, é que não tem muito desenvolvimento. Ou, na verdade, o que a gente vê é que depois de alguns meses, que é o tempo que se passa entre o primeiro e o segundo episódio, o protagonista meio que deixa eles mais esperançosos. Porque eles veem o desenvolvimento extremamente rápido dele nas coisas e tudo mais. Assim como a vontade dele de vencer e tudo mais. E
E isso meio que muda alguma coisa na cabeça deles. Faz eles se abrirem um pouco mais para aquilo e voltarem a ter mais esperança. Só que, ao mesmo tempo, é... Ao mesmo tempo é pouco trabalhado isso. Eu acho que o Alsan, que é o príncipe, ele é um personagem bem interessante, inclusive, porque ele toma decisões que fazem a trama se mover. Sejam elas decisões acertadas ou sejam elas decisões ruins. Tá? Inclusive a decisão de se separar do grupo no final da trama. O desenvolvimento dos personagens ele é pouco trabalhado tirando isso, então são poucas coisas, até porque não tem muito espaço, são 5 episódios somente. Então foi tudo muito corrido, rápido e acelerado, e você não tem tempo de absorver e de conhecer esses personagens direito. Então, consequentemente, é muito difícil de você criar um laço com eles, tá? E assim como o laço entre eles e os protagonistas é bem esquisito, sabe? Você consegue até entender o laço do Alsan com o Jack porque eles ficam treinando muito tempo e tudo mais. Mas ainda assim você não enxerga. Você não consegue enxergar com clareza os laços entre eles sendo formados e parece tudo muito apressado. Então, ao invés deles fazerem, por exemplo, 8 ou 10 episódios e mostrar cenas desse treinamento e desenvolvimento e treinamento e conhecer e apresentação do mundo e o que eles estudaram e o que eles conversaram, eles simplesmente pularam isso e fizeram: ah, eles conversaram, são amigos agora. E isso hoje em dia já não cola mais, né? Então, pra esse quesito dos personagens, eu vou dar um 2,5, tá? Vou dar 2,5. Mas é difícil de dar uma nota maior que isso, infelizmente, tá? O que nos leva aos antagonistas. Os antagonistas da série, a gente tem um antagonista gigante e oculto, que é o Ashran, que só aparece no último episódio, ainda assim só batendo um papo. A gente tem a dupla de antagonistas principal, que é o Elrion, o mago Elrion, e o Kirtash, que é outro jovem espadachim, talentoso, treinado para ser um guerreiro perfeito e tudo mais. É um jovem meio exterminador do futuro que usa magia de gelo e uma espada lendária. Ok. Esses antagonistas, eles até são bem interessantes, são até mais desenvolvidos do que os protagonistas. Não, os protagonistas eu não digo, mas do que os coadjuvantes, sabe? Você sempre tem uma impressão de que o Kirtash tem alguma coisa extra, de que tem alguma camada a mais, mesmo que não mostre muito isso, tá? E o Elrion, ele é um cara que ele é mau por prazer. Ele é aquele cara que... Mas ele... Não somente isso, como ele é aquele cara que faz experimentos. Então, por exemplo, mostra num determinado momento que eles pegam essas pessoas que eles prendem e matam, ou que eles... tipo assim, os que sobrevivem e que eles capturam, ele usa para experimentos. Ele usa para transformar em seres híbridos. Inclusive é ele que transforma o Alsan num lobisomem. Tá? Mas ao mesmo tempo ele é um personagem extremamente raso. Tá? Ele demonstra ter lealdade ao necromante. E não somente lealdade ao Ashran, como ele meio que se espelha nele, sabe? Tanto que esses experimentos são coisas que ele quer fazer para chegar na grandeza do necromante. Enquanto isso, o Kirtash, ele é um cara que mostra que ele quer ser o melhor em tudo. E ele mostra ser extremamente frio e rígido e calculista. Até que ele mostra não ser. Que é quando ele tem uma grande virada. Que... basicamente ele demonstra interesse num dos protagonistas, na Victoria, e mostra como se ele fosse de alguma família real, alguma coisa que faz com que ele tenha motivações ocultas. Tanto que quando ele vai ser questionado, ele mata o próprio parceiro para impedir que ele conte a história e que ele leve aquilo adiante. Então, esse vilão, o Kirtash, ele é um vilão mais... ele é um antagonista mais complexo. E ele tem
ele é interessante e ele pode mostrar muitas camadas pra frente, tá? Existe um senso de propósito claro no nos antagonistas, né, de que eles querem dominar aquele mundo e garantir que ele continue dominado. Então eles estão lá correndo atrás da situação dos outros fugitivos, né, e buscando o unicórnio e o dragão que sobreviveram ao massacre para que eles não consigam cumprir a profecia. Tá? Que existe uma profecia de que um unicórnio e um dragão sobreviveriam e eles seriam a salvação de Idum. Tá? Os vilões eles representam uma ameaça clara e real à situação e constante também. Literalmente, os personagens dão um espirro fora da hora e aparece o vilão na cola deles. Então é constante a ameaça dos vilões, é conflito toda hora. Existe um motivo real para conflito tanto com o protagonista quanto com os coadjuvantes, visto que o protagonista, óbvio, né, o protagonista teve os pais mortos pelo vilão, pelo antagonista, então ele tem um ódio por aquele cara profundo. E o antagonista ele tem esse motivo real de que ele está caçando e de que aquele cara está na profecia, então eles têm que eliminar esses caras para conseguir manter o poder, né? Eu já respondi a questão sobre complexidade de desenvolvimento, eu creio, né? E sobre personalidade forte, eu posso dizer que sim, que o Kirtash, principalmente, tem uma personalidade muito forte, tanto que ele faz o que ele acredita, e inclusive meio que se rebelando, mesmo que às escondidas, contra o mestre dele. Que não é uma situação de capanga comum, né? Não é uma situação que se espera de um antagonista simples. Então é bem interessante nesse sentido esse desenvolvimento, mesmo que ele só aconteça na reta final da temporada, tá? Então, para os antagonistas, a gente pode dar uma notinha alta, inclusive, para eles. Acho que uns 4 acaba sendo justo. Acho que a única coisa que a gente tira é porque só tem um antagonista que tem o desenvolvimento, enquanto os outros ainda são muito rasos, ou muito misteriosos, ou muito escondidos e tudo mais. O Kirtash ele é um personagem muito interessante. Mas o Elrond é um personagem raso e que não apresenta nada de novidade, assim como o Ashran não está apresentado de fato, ele só aparece, fala meia dúzia de coisa e sabe? Então a princípio não tem muita novidade nele. Mas no geral eles são antagonistas que fazem muito bem o seu papel de antagonistas e se apresentam e se desenvolvem, inclusive mostrando algumas camadas extras na reta final da série. E o último critério são os protagonistas. Os protagonistas seriam o Jack e a Victoria, como eu tinha mencionado antes, que são os jovens que viviam exilados na Terra e que foram resgatados pela Resistência. Ambos são muito jovens, têm seus 13 anos, e tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo quando essas tragédias envolvendo esse mundo e esse necromante e tudo que acontece entram em contato, em choque com a vida deles, né? Se é possível se conectar com o protagonista. Então, no começo, a gente tem a impressão de que sim. Porque realmente, eu não consigo me imaginar na situação dele, assim, perdendo meus pais, sendo assassinados na minha frente, e eu sobrevivendo e sendo... E aí me falam, não, mas agora é porque é uma resistência, é uma rebelião, e você não pode se vingar agora, porque se você for lá, você só vai morrer. Então você não tem pra onde ir, você não tem o que fazer, você só tem aquilo pra viver e... sabe? Então, eu entendo a revolta do personagem, eu entendo a situação dos personagens, dos protagonistas, e eu entendo que é possível de se conectar com eles. E no começo da série, eles têm motivações e atitudes bem reais. E depois de um tempo, dá pra dizer que o protagonista ele se desenvolve rápido demais. E a ponto de, tipo assim, você tem o príncipe lá que é um coadjuvante e que é o príncipe guerreiro que liderou o exército e caramba 4 por sabe-se lá quanto tempo no mundo mágico e já conhecia tudo. E o protagonista, que é um jovem de 13 anos, passa uns 6 meses ali treinando com a espada e de repente ele é capaz de derrotar o cara porque sim. Por protagonismo puro, sabe?
Então, e ele acaba ficando muito cheio de si, tomando muitas decisões erradas, mesmo todo mundo falando pra ele, cara, não faz isso, não vai desse jeito, não é assim que funciona, não é assim, não é assado. Então o protagonista ele é muito um deles é muito impulsivo e a outra é muito contida, que é a Victoria, né? Então a gente tem essa dualidade entre os dois. É... O caminho dele faz sentido, ele se conecta, ele tem essa, ele não tem pra onde ir, então ele fica naquele limbo, treinando constantemente, se desenvolvendo para tentar buscar aquela vingança e tentar finalizar e tentar salvar aquele mundo, porque enquanto ele não salvar aquele mundo, ele não vai ter paz. E a Victoria, ela tá meio dividida, né? Ela não quer entrar numa guerra, mas ao mesmo tempo ela não pode ter uma vida normal. Então ela eu acho que é a que mais dá pra se identificar com o que seria uma situação de uma pessoa normal naquilo, sabe? Ela ela é uma maga e ela quer ter uma vida normal, só que aquilo não permite, mas ao mesmo tempo ela não gosta da ideia de ir pra guerra. Então é tudo muito conflitante nisso. As personalidades dos personagens, a Victoria ela é uma jovem inteligente, bastante sensata, ela pensa muito rápido. Isso é demonstrado em algumas situações em que ela é posta, que ela tem que se virar para fugir do Kirtash, por exemplo. E ela consegue bolar soluções assim de última instância. E ela é muito contida e protetora. Enquanto o Jack, ele é impulsivo, ele é extremamente agressivo, ou seja, ele é muito pra frente, muito vigoroso nesse sentido. E ele. E claro, isso é muito motivado pela vingança que ele quer tomar pelos pais dele que foram mortos na frente dele. E ele era muito jovem, 13 anos de idade, ele não sabe. Ele não tem outra coisa pra fazer da vida agora, sabe? Então é bem exótico. Se a história desenvolve as motivações e o caminho do personagem. Então, as motivações são claras desde o começo. E o caminho deles é pouquíssimo desenvolvido. É só o comecinho que é mostrado, sabe? É só aquele início de estrada, aqueles primeiros passos ali. Então não dá pra dizer que desenvolve muito as motivações deles, não. E nem quer dizer, os caminhos deles. A Victoria acaba ficando muito confusa, inclusive, porque o Kirtash desenvolve interesse por ela e num determinado momento, inclusive, ele chega a falar: não, vamos largar tudo e vamos fugir. Você vem comigo que a gente vai mudar essa história toda e a gente vai derrubar e dominar esse mundo. E ela fica conflitada, tipo, pô, mas você é o cara que tava me caçando, você tava matando meus amigos e agora você quer que eu... Como assim? E então fica uma situação muito conflitante nesse meio. Enquanto o Jack ele é muito reto, direto e pra frente, né? Ele é um personagem que basicamente na primeira temporada eles terminam separados, né? Ela termina tentando voltar para a vida cotidiana dela e ele termina indo buscar o Alsan, né? Tentando procurar o Alsan pelo mundo. Então eles acabam se desenvolvendo e eu acho interessante essa questão de que eles tenham mudanças. Isso até me deixa ansioso para a segunda temporada, porque os personagens vão ser obrigados a se separar e ter seus desenvolvimentos próprios. E isso eu acho que pode deixar muito mais interessante, porque a primeira temporada foi muito fechada nesse núcleo de corre, missão, corre, briga, missão, foge, corre, missão, briga, foge, corre, missão, briga, foge, corre e assim por diante. Então isso acaba deixando muito corrido, muito repetitivo, né? E exaustivo até. E essa segunda temporada com isso pode desenvolver melhor. Então não posso dizer que há muita profundidade nessa primeira temporada. Os personagens eles ficaram tão envolvidos nesse núcleo que eles não foram desenvolvidos a fundo. Eles não foram
postos à prova em suas emoções, em os seus pensamentos ou coisas que fizessem eles se transformarem, tá? Então, a princípio, eu posso dar uma nota 3,5 aqui também, porque basicamente é tudo muito corrido, os personagens não são aprofundados e as motivações são muito rasas. É tudo muito reto e direto, no geral. Então, basicamente é isso. 3,5. Com isso, a gente encerra o critério de protagonista. E agora, como é de praxe, a gente vai fazer a nossa média para dar uma notinha final, né? Para essa temporada para essa primeira temporada de Memórias de Idum. E essa primeira temporada vai ter uma nota de 3,2. Somando todos os critérios e dividindo pelo número de critérios, fazendo a nossa média simples, a nota final ficou 3,2. Tá ali na metade do caminho, entre 0 e 5, né? 3,2. Basicamente eu recomendo assistir, apesar de não ser muito... Apesar de ser muito rápido, muito corrido e tudo mais, esse universo ele te deixa instigado a saber e basicamente você sabe que tem uma continuação para essa história, porque são 3 livros e é uma história que teve conclusão e já teve adaptação para quadrinhos também. Então, é isso. Fica a recomendação, Crônicas de Idum. Espero que tenham gostado do novo formato. Se não gostarem, me avisem, por favor. Eu volto a fazer o divididinho e com mais calma e mais tranquilidade. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês e divirtam-se!